Plantão Destaque Político. A apresentação, jornalista e radialista Reginaldo Silveira. Olha, boa noite, Reginaldo Silveira, do programa Política em Destaque, agora aqui nesta TV, DMTV, sob direção de Silva Neto, e o suporte aí técnico e com toda a assessoria do Glauber Fernandes. Toda a nossa equipe agora trabalhando aqui nesta TV para levar toda a informação de você. Hoje, sexta-feira, dia 8 de setembro de 2023, aí um feriadão, onde hoje em dia, né, já está bem diferente, muita gente trabalhando hoje, aqui nós e toda a nossa equipe, a equipe da TV, tudo trabalhando, e muitos comerciantes também trabalhando. Mas teve aí o desfile de 7 de setembro, com toda aquela polêmica que não ia ser como antes, enfim, toda essa polêmica política, mas teve aí os desfiles nas capitais, teve todo o movimento de 7 de setembro, aí com as Forças Armadas, com os desfiles, né, das escolas. A gente sente que nas cidades, nos municípios, não está como há bem pouco tempo atrás, né? Era todo aquele movimento de 7 de setembro, toda uma preparação antes, meses antes, mas ainda mantém a tradição, muita gente continua mantendo a tradição, mas a gente sente que nas ruas não está como antes. Nosso programa começa agora, a gente já agradece a todos que estão aí com a gente e mandando um alô especial para todos os nossos apoiadores, aí a Agência Venda Mais, Agência AVM, Jornal Informe Ceará, Geladão da Tabuba, também Cidade Brasil Turismo e Tecnolink. E você que quer anunciar seu produto, sua empresa, sua marca, aqui com a gente é só ligar 999091744 e você participa aqui com a gente, com o nosso programa, toda semana, trazendo a boa informação para você, levando a boa informação, o jornalismo verdade, a notícia sem maquiagem. Muito bem, olha, o Naldo já está aí na linha, Naldo que está em viagem, hoje não deve estar presencial, e para que a gente discutir do jeito que a gente prometeu, muita gente perguntando como é que foi esse assunto do IPM, como é que está a transparência do IPM, como é que está essas informações. Muita gente ligando para a nossa redação para saber o que realmente aconteceu. Naldo, da Rede da Cidadania, diz e prova com alguns documentos, os documentos estão vai já passar na tela, que zerou o caixa do IPM. O que é que isso quer dizer? Boa noite, Naldo Mendes. Seja bem-vindo. Está desligado o telefone? Alô, Naldo Mendes. Está tendo algum probleminha técnico? Naldo Mendes, nós estamos aguardando. Chegou aí? Naldo Mendes chegando aqui com a gente, para a gente já discutir a nossa primeira pauta do programa de hoje, que nós ficamos de voltar nesse programa, para esclarecer várias dúvidas com relação ao caixa do IPM e falar sobre toda essa situação do caixa do IPM, que, segundo a Rede da Cidadania, o caixa está zerado. Mandar um alô especial também a toda a galera que está na escuta aí, lá no Júnior do Sete, na mesa redonda do bate-papo político do Júnior do Sete, lá o seu Assis e toda a galera que encosta lá na mesa, que fica lá discutindo política, uma boa política, um bom papo, tomando um cafezinho e discutindo aí a boa política não só de Caucaia, mas do nosso Ceará inteiro, rola assunto lá de todos os municípios. Naldo está chegando? Pronto. Naldo Mendes, boa noite, seja bem-vindo. Hoje a pauta caixa zerado do IPM. Naldo, muita gente querendo saber sobre essa transparência, sobre essa informação, e nós vamos falar sobre tudo isso hoje, aqui no nosso programa. Boa noite, seja bem-vindo.
Tirar aqui os fones, fica melhor sem fone. Tá Isso. ouvindo bem? Bem, Ok, ok. Eu já quero abraçar todos que fazem o Político em Destaque, a TV DDM, abraçar a todos que fazem essa TV, ao programa Político em Destaque, também a Reginaldo Silveira, e a toda a população de Caucaia. Essa pauta ela é de grande importância para que possamos estar tratando, até porque o que temos é o modelo de gestão do prefeito Vitor Valim, com a presidente, no comando aí a presidente do IPUPREV, e todo o comitê financeiro e também o conselho fiscal do IPMC de Caucaia, com seu modelo de gestão, com seu modelo de procedimentos que deveriam ter sido para cuidar do equilíbrio financeiro atuarial do IPMC de Caucaia. O que acontece na prática é que o IPMC, segundo o relatório resumido de execução orçamentária, publicado no terceiro bimestre de 2023, está quebrado o IPMC de Caucaia, ou seja, o caixa saldo do IPMC de Caucaia está zerado. E o fator que causou essa quebradeira do IPMC de Caucaia foi a não transparência. E quando a gente traz a pauta não transparência, nós visualizamos a possibilidade de termos nesse cenário, como o próprio prefeito Vitor Valim afirmou, um cenário de possíveis atos de irregularidades, de ilegalidades, trazendo como consequência insegurança previdenciária, Reginaldo Silveira. Muito bem, Naldo Mendes, nós falamos sobre nós estamos falando, na verdade, de 128 milhões, mais de 128 milhões. Como é que está a transparência do IPM? Bem, o que nós constatamos é que o IPMC de Caucaia, ele não cumpriu aquilo que a lei de responsabilidade fiscal obrigava o IPM a cumprir, começando pela diretoria, pela presidência, e o prefeito é responsável por essa situação, porque a legislação também responsabiliza o prefeito Vitor Valim, como também a Comissão Permanente de Saúde, Assistência Social e Previdência. Essa comissão permanente era para ter oficiado a presidente do IPMC de Caucaia, a filha do doutor Carlinhos, ex-presidente do IPMC, onde eles deveriam ter prestado conta quadrimestralmente na Câmara Municipal de Caucaia nos meses de fevereiro, maio e setembro. Esses meses, durante todo o mês, essa comissão permanente, comandada por um relator, por um presidente da comissão permanente, um relator e um membro. Então, 3 vezes, no caso aí, nós estamos falando, inclusive eu mandei para você o encarte em que revela os vereadores que têm essa obrigação de ter cobrado essa prestação de conta quadrimestrais na Câmara Municipal, em audiência pública, onde você teria a própria comissão expedindo o edital de convocação da imprensa, da sociedade, para prestar conta da execução orçamentária do IPMC de Caucaia. Eu vou botar na tela aqui, pedir à produção, que é a Comissão de Saúde e Assistência Técnica Social e Previdência. Eu vejo aqui que você passou para a gente, pedi aqui para que a produção coloque essa comissão e também o cartaz que você colocou, o valor exato, que foi 122.122.399,96, não é isso? Esse é o valor que o prefeito Vitor Valim, quando recebeu a prefeitura, ele recebe com esse saldo no caixa saldo. Ele tem esse valor. Só que os seus atos de gestão começam a quebrar o caixa saldo do IPMC. Detalhe, é importante entender que nesse caixa saldo, nós temos também a política de investimento do IPMC de Caucaia sendo omitido, sendo não tratado, apresentado aí para a sociedade nessas prestações de contas quadrimestrais. E outra coisa também importante, todo mês o IPMC presta conta ao Tribunal de Contas do Estado. Mas o que é que tivemos? Tivemos o IPMC de Caucaia não publicando
essas prestações de conta de gestão mensais, que deveriam estar aí no site da Prefeitura Municipal de Caucaia e não está disponível. Inclusive, no site do IPMC não tem disponível essa prestação de conta mensal do IPMC, como determina a Lei de Responsabilidade Fiscal. Ou seja, transparência zero. Não tem transparência, descumpre a Lei de Responsabilidade Fiscal, descumpre a Lei de Acesso à Informação e descumpre as determinações legais, ou seja, o princípio da legalidade. Assim sendo, nós que fazemos a Rede SNE Brasil visualizamos que a causa maior de termos aí essa quebradeira do IPMC de Caucaia é resultado de não termos transparência ativa. Assim sendo, tivemos aí a quebradeira de mais de 128 milhões, que foi o saldo que o prefeito Vitor Valim recebeu quando começou sua gestão no ano de 2021 da cidade de Caucaia, Reginaldo Silveira. Muito bem. Olha, apesar daquela sessão em fevereiro que ele fala que o IPM foi roubado nas gestões anteriores e agora a situação piorou. O caixa foi zerado. Inclusive teve uma polêmica e você mandou também aqui para nossas produções, nós já estamos ali na produção, uma polêmica sobre os terrenos, que foi aprovado a venda dos terrenos da prefeitura para cobrir uma parte, se não me engano, era 20% desse valor, para cobrir o rombo. Daria para cobrir esse rombo, Naldo Mendes, do IPM, essa porcentagem na venda dos terrenos? A primeira coisa que o prefeito Vitor Valim, com a senhora presidente do IPMC, deveria ter feito, antes de pensar em vender algo, era ter feito a adesão para o Progestão. Era a primeira coisa que eles deveriam ter sido feito. Seria implantação do Progestão. A presidência do IPMC, juntamente com o Comitê Financeiro, Conselho Fiscal, o próprio prefeito deveria ter fomentado, antes de ter feito, aprovado esse projeto da Câmara, era ter feito a adesão para o Progestão. O que é o Progestão? É a plataforma plataforma de gestão aprovada pela Secretaria da Previdência do Brasil, para que possamos restabelecer novos resultados do IPMC, para que possamos ter auditorias sendo feitas, as 4 etapas do Progestão sendo implantada, para que se possa ter um raio-x para, a partir do indicador de sua ação previdenciária, nós pudéssemos aí, com análise bem profunda, buscar trabalhar ações efetivas para que se pudesse ter aí o equilíbrio financeiro e atuarial. O prefeito aprova um projeto junto com os vereadores, ou seja, ele envia o projeto para a Câmara aprova para vender terreno, e nós sabemos tecnicamente que vender os terrenos da Caucaia não vai suprir, não vai resolver essa questão do rombo do IPMC de Caucaia e nem a quebradeira do Cachaçal. Até porque o prefeito não apresentou qual era o valor do rombo, ele não apresentou a quebradeira do Cachaçal, ele não mostrou quem foi que roubou o IPMC, ele inclusive, o seu líder, que é o ex-presidente do IPMC, doutor Carlinhos, ele de repente, o homem sumiu de cena. Ele pediu licença, não faz mais parte da liderança do prefeito da Câmara, não é mais o vice-presidente da Câmara, ou seja, o doutor Carlinhos sumiu depois que o prefeito acusou que a gestão passada aloprou o rombo. E o prefeito, além disso, agora na sua gestão, quebra o cachaçal do IPMC de Caucaia, onde mais de 128 milhões é zerado do cachaçal do IPMC de Caucaia, onde ele também pratica atos sem transparência e descumprindo a Lei de Responsabilidade Fiscal. Muito bem. Eu vi aqui também que a produção colocou os membros da Comissão Permanente de Saúde, Assistência Social e Previdência. Esses vereadores, eles fizeram parte do primeiro biênio. Aí o Vanderlan Alves,
presidente, Germana Salles, relatora, e o membro, o vereador, eu não estou visualizando aqui o nome dele, mas é o vereador, eu não lembro aqui o nome dele, não está dando para me ver. É o vereador... Carlos Henrique. Pronto, vereador Carlos Henrique. Esses 3 vereadores eram para ter fiscalizado no exercício 2021 e 2022 o IPMC, e eles não fiscalizaram. Eles serão denunciados, a Rede da Cidadania Brasil vai oficializar a denúncia, e eles irão ser denunciados porque eles não cumpriram a competência de terem aí oficiado a presidência do IPMC, lançado o edital convocando a sociedade e a imprensa para a prestação de conta quadrimestrais. Esses 3 vereadores, eles tinham essa obrigação no primeiro biênio. O segundo bloco de vereadores seria do segundo biênio. Esse vereador aqui citado, Vanderlan Alves, eu esqueço sempre o nome dos vereadores, cara. A Germana Salles e Carlos Henrique, do primeiro biênio. E o segundo biênio, acredito que a produção vai colocar agora, que também tem a mesma obrigação. Vai aguardar aqui a produção colocar. Já estou colocado aí. Não, esse aqui é do primeiro biênio, tem do segundo. Certo, que é o Sávio Nascimento, Germana e o Lourão. Pronto. O Sávio Nascimento, a Germana e o Lourão, a Germana continua como relatora, são responsáveis pela fiscalização dessa quebradeira do cachaçal do IPMC já no segundo biênio, ou seja, 2023 e 2024. Esses 3 vereadores serão também denunciados porque não cumpriram aquilo que determinava a lei de responsabilidade fiscal. Essa é a realidade. E junto com eles tem os membros da comissão do Conselho Fiscal, que aí entra a vereadora do PT, Enedina Soares. Enedina Soares, ela faz parte do Conselho Fiscal, juntamente com outros cidadãos, inclusive eu mandei para você os nomes desses cidadãos que fazem parte aí do Conselho Fiscal do IPMC de Calcaia. A produção vai colocar aqui o print que você mandou do documento, grifado o nome, né? Para que a gente possa mostrar a documentação, para que não fique uma denúncia sem documentos. Porque muita gente duvida, viu, Naldo Mendes, de toda essa denúncia, mas assim, a gente não vê uma transparência, uma divulgação sobre todo esse assunto, está todo mundo calado. Inclusive, esse encarte que está sendo colocado agora foi quando esses vereadores tiveram uma reunião lá no IPMC e disseram que estava tudo bem no IPMC, sem ter feito uma averiguação, sem ter promovido as audiências públicas, sem ter fiscalizado como deveria para cumprir o que a lei de responsabilidade fiscal determina. Você mandou o print da reunião aqui, nós temos esse print aqui, a produção vai passar aí. O print da reunião. Aqui já é a ata do comitê financeiro, né? Aqui é a ata do comitê financeiro, onde a presidente é a senhora Mirela, né? É a Mirela. A senhora Mirela, que é a filha do Dr. Carinhos, ela presidiu, trazendo uma linguagem totalmente do comitê financeiro técnica, sem apresentar o crescimento real versus os resultados negativos que revelariam aí a quebradeira do caixa-saldo do IPMC de Calcaia. Quais são as providências que a Rede da Cidadania está tomando com relação a todas essas denúncias? Bem, a primeira coisa que nós estamos fazendo é enviando para esses vereadores os fatos que estão acontecendo, os encartes que estamos trazendo aqui do programa Política em Destaque na DM, TVDM. Nós estamos mandando para os vereadores, para as pessoas, nos grupos de WhatsApp, para que eles tomem conhecimento. Inclusive, enviamos para a vereadora Enedina Soares, enviamos para a presidente, a ex-presidente do Sindicato dos Servidores. Nós estamos envolvendo a sociedade. Ela precisa tomar conhecimento.
Nós iremos aguardar como é que eles irão se comportar, mas estamos preparando aí uma denúncia que... Olha, Naldo, o programa Política em Destaque no nosso plantão Destaque Político está aberto a todo esclarecimento de todos que foram citados no programa. Então, nós estamos querendo levar a transparência e também os dois lados. A Rede da Cidadania fez denúncias seríssimas e que devem ser apuradas, como você bem falou, as providências. Quais são as providências? Dá para você repetir? As providências seriam, primeiro, agora em setembro, essa comissão já oficiar a presidência do IPMC, oficiar o comitê financeiro, oficiar o membro do Conselho Fiscal, para que possam já fazer uma audiência pública agora em setembro. Isso seria uma providência importante, para que pudesse vir para a sociedade as explicações para a sociedade, prestando conta da Câmara Municipal, onde seria lançado um edital pela Comissão de Saúde, Assistência Social e Previdência, com os vereadores, o sobrinho do Sávio, a Germana Salles e o Lourão. Eles têm essa função de poder cobrar que tenha essa audiência pública agora em setembro, prestando conta dessa situação. Por que foi publicado que o caixa saldo do IPMC está quebrado? O que aconteceu na arrecadação que teve aí esse cenário com indício de irregularidades? A execução orçamentária do IPMC tem indício de descumprimento da lei de responsabilidade fiscal e também da lei de finanças públicas. Ou seja, tem um gargalo, tem um cenário sério estabelecido e que produz insegurança previdenciária e que produz alopramento do rombo do IPMC de Caucaia. Muito bem, olha, é importante, eu queria que você esclarecesse a respeito desse valor e quando foi que a Rede da Cidadania constatou que o caixa estava zerado, que até então tinha tido um rombo que você sempre falava nas redes sociais, mas que não zerado. Mas quando foi constatado? É porque assim, Reginaldo, é importante entender que para você poder tratar da pauta, você tem que trabalhar com as 4 lentes de visão, que nós denominamos como vetores. Qual é a primeira lente? Inclusive o encarte está sendo apresentado agora pela produção, muito importante esse encarte. Por quê? Porque você tem a arrecadação, que é a primeira lente de visão, a despesa executada, que é a segunda lente de visão, o caixa saldo, que é onde tem a política de investimento, e a dívida de curto, médio e longo prazo, que é o rombo Moura, que ultrapassa mais de 3,3 bilhões e que também tem indício de possíveis pedaladas atuariais. Porque na nossa avaliação, ora, se na gestão do ex-prefeito Naumi Amorim tinha um caixa saldo de mais de 128 bilhões e o rombo estava na casa de mais de 4 bi, é evidente que em 2022, impossível esse caixa saldo, esse rombo está menor do que o rombo que estava na gestão do ex-prefeito Naumi Amorim. Impossível. Não podia estar em 3,3 bilhões. Era para o rombo bolha, que é a dívida de curto, médio e longo prazo do IPMC, era para ela estar agora já na casa de mais de 5 a 6 bilhões. E não que foi apresentado aí pelo Vitor Valim. Então você já vê que no quarto vetor, que é a dívida de curto, médio e longo prazo do IPMC, não era para estar em 3,3 bilhões, é para já estar aí no alopramento de 5 a 6 bi, porque o caixa saldo quebrou. A cada ano, o caixa saldo ia caindo o seu saldo na sua política de investimento. Então não tinha como estar com apenas 3,3 bilhões. Era para estar na casa de 6 bilhões essa dívida, esse rombo boa. Então, quando foi que a Rede da Cidadania Brasil constatou? Foi quando nós entramos no site da Prefeitura, pegamos o relatório, o resumo de execução orçamentária, inclusive, mandamos um encarte que comprova, com a assinatura do Vitor Valim, com a assinatura do colega contador,
comprovando o caixa saldo zerado, tanto do plano previdenciário como do plano financeiro do IPMC de Caucaia. Se puder apresentar esse encarte, Reginaldo, não sei se você mandou aí a produção, foi o último encarte que eu mandei para você. Certo, a produção vai colocar. É importante, Naldo Mendes, a gente saber essas datas que foi feito esses levantamentos. Está aí o documento, Reginaldo. Olha, esse documento que você está olhando aí foi a data, foi essa data aí, agora no terceiro bimestre, de janeiro a junho, que nós constatamos. A arrecadação com a despesa sendo executada nesse encarte. E coloquei também aí a assinatura do prefeito Vitor Valim com o contador, para comprovar que nós estamos constatando essa quebradeira, porque temos um documento oficial que é obrigado a publicar, porque a lei de responsabilidade fiscal determina essa publicação, e que comprova que o IPMC de Caucaia, o caixa saldo do IPMC de Caucaia, está quebrado. Os mais de 128 milhões não estão lá, foi zerado. E aí, isso tem que ser denunciado. Isso tem que ser prestado conta à sociedade. E não ele ter apresentado que ia vender os terrenos da cidade de Caucaia, sem explicar quem foi que roubou, quanto é que tinha de saldo, como é que estava a situação, qual foi a realidade, o que é que causou, quem são os responsáveis. Ele querendo vender terreno da cidade de Caucaia. E a Câmara, incrível que a Câmara aprovou, né? A Câmara Municipal, sem a Comissão Permanente de Saúde, Assistência Social e Previdência ter fiscalizado. Ou seja, nós estamos visualizando um cenário de possíveis indícios, até teríamos aí acordo desses vereadores com o prefeito, para que pudéssemos ter essa situação estabelecida no IPMC de Caucaia. Será que nós temos? É algo assim refletir. É uma pergunta bem coerente e necessária a resposta, né? Agora é importante também, Reginaldo Silveira, você chamar, convocar esses cidadãos para vir para o programa debater, aí a gente aguardar como é que vai ter essa participação no programa, para a gente só fazer as denúncias depois que eles puderem também vir ao programa trazer as explicações. Porque até o presente momento eles não dão satisfação para a sociedade, não falam nada, todo mundo em silêncio. O Vitor Valim, que é um homem da imprensa, parece que o gato comeu a língua dele, ou foi o passarinho, não sei se foi, não sei o que aconteceu com o Vitor, que ele está calado nessa pauta, em silêncio, ensurdecedor, e os vereadores também, calados. Olha, é verdade, no nosso programa, todos que são citados têm o espaço para falar sobre a sua versão, fazer a sua defesa, enfim, todos que foram citados no nosso programa, na DMTV, têm o espaço para vir aqui esclarecer sobre esse assunto, principalmente a pessoa responsável. Quem seria a pessoa para responder sobre esse dinheiro que sumiu, Naldo Mendes? E se realmente sumiu, aqui segundo esse documento ele sumiu. Mas se antes era uma parte do dinheiro e agora foi zerar, como é que é isso? Qual é a visão da Rede da Cidadania? E você, como um contador especialista, como vê tudo isso? Essa quebradeira, ela não começou agora. Ela vem, se você observar o encarte, está lá os mais de 128 milhões, nós já vínhamos trazendo essa quebradeira. No dia que o prefeito faz o pronunciamento dele, já tinha tido um cenário de quebradeira, de mais de 40 milhões, quando ele termina o ano 2021, ele recebe por 128 milhões. Quando ele termina o ano 2021, já quebra mais de 42 milhões. Aí começa a quebrar. Eu vejo que você, como especialista, você ficou surpreso com o fato de ter zerado o caixa. Foi isso ou eu interpretei diferente? Não, eu não fiquei surpreso, porque eu pude perceber a postura de atos de omissão e prevaricação, atos com indício de omissão e prevaricação, dos 3 vereadores que integram a Comissão Permanente de Saúde
Assistência Social e Previdência, que é o Sávio, presidente, o Sávio, sobrinho do Silvio Nascimento, Sávio Nascimento, a Germana Salles, que é uma mulher preparada, ex-auditora, ou é ainda auditora Eu acredito que ela ainda esteja nativa ainda, como auditora. E tem o vereador Lourão. Eu vi os 3 vereadores totalmente com postura de produzindo ato indígena de omissão e prevaricação. E o mais grave foi quando eu tomei conhecimento que a vereadora Enedina Soares, ela é membro do Conselho Fiscal. O Conselho Fiscal, ele tem poder igual ao Ministério Público. Ele tem poder igual ao Ministério Público, o Conselho Fiscal. Por quê? Porque o Conselho Fiscal, ele aprova a ata para a prestação de conta de gestão, que é enviada mensalmente para o Tribunal de Contas do Estado e para a Câmara Municipal do IPMC de Calcaia. A mesa diretora, com o presidente Taniro Menezes, também está em silêncio. Então, quando eu comecei a ver esse silêncio ensurdecedor, os caras querendo aprovar a venda de terreno e não trazendo quem foi, está aqui o encarte mostrando os membros do Conselho, o Conselho Fiscal. Esses cidadãos aqui, eles têm poder igual ao Ministério Público para fiscalizar. A Enedina tem poder igual ao Ministério Público. Então, por que não fiscalizaram? Detalhe, nós nos reunimos com a Enedina para tratar dessa pauta, apresentamos para ela todo o cenário, nós nos reunimos, nós enviamos para esses cidadãos, para essas pessoas. E no momento que nós nos reunimos com a Enedina Soares, nós não sabíamos que ela fazia parte do Conselho Fiscal, nós não sabíamos. Posteriormente, tomamos conhecimento e estamos aqui no programa Política em Destaque na TV DM, trazendo os fatos. Agora, é muito importante também que o programa, aí no comando do Reginaldo Silveira, leve essa boa nova para esses atores, para que eles possam vir ao programa explicar o que aconteceu. Porque tem aí indício de fraude e corrupção. Porque 128 milhões não são 128 reais. Tem esse cenário com essa possibilidade de ter acontecido aí na gestão do Vitor Valim com a presidente, comitê financeiro, conselho fiscal, Comissão Permanente de Saúde, Assistência Social e Previdência. Há uma grande possibilidade de um cenário que tem aí indício de omissão e prevaricação e que tenha também esse cenário de possibilidade de fraude e corrupção, porque o próprio prefeito, dia 2, ele disse em alto e bom som que o IPMC tinha sido roubado e que tinha um rombo aloprado. Olha, Naldo Mendes, eu estava na Câmara, a gente acompanha a Câmara há muito tempo, e a gente, do nosso programa, em qualquer parceria que nós estivermos, a gente sempre dá o espaço e voz para todos, não só para a situação, não só para a oposição, não só para a sociedade organizada, como você sempre teve voz no nosso programa, a Rede da Cidadania sempre teve voz no nosso programa, e toda a informação que serve de utilidade pública e a boa informação, nós estamos sempre prontos a levar para todos os nossos ouvintes. Agora, Naldo Mendes, uma pergunta para você responder logo após a gente apresentar aqui os nossos apoiadores, como é que o IPM consegue zerar se todo mês tem arrecadação? Mas você vai responder daqui a pouquinho, logo após os nossos apoios culturais aqui, né, a pessoa que apoia o nosso programa, que é a Agência Venda Mais, que você pode divulgar a sua empresa, divulgar o seu negócio, a sua marca aqui com a Agência Venda Mais em todos os canais, em todas as redes sociais. Também o Jornal Informe Ceará com a gente, o Geladão da Tabuba, lá com o Lourão da Tabuba, que atende pelo telefone 997 29 19 17 ou 98507 2820. E também Cidade Brasil Turismo, grande parceiro com o Carlos Rezes, que está na escuta, e quem sabe fazer uma participaçãozinha hoje para falar sobre esse site que leva, esse canal que leva aí toda a informação do nosso turismo e da cultura do nosso Ceará. E Tecnolink Telecom com o nosso amigo Marlon. O Marlon lá ligadinho. Também está ligado com a gente, Júnior do Sete, também o seu Assis,
lá vizinho ali, olha, numa mesa de bate-papo, lá do Júnior do Sete, e toda a galera que está aí na mesa nos assistindo, aquele abraço. Vamos aí, Naldo, mostrar aí todo o nosso pessoal que está aí com o telefone, a sua marca, e você que tem sua marca pode também anunciar no espaço. Mais uma vez, lembrando que todos que são citados no nosso programa têm vez e voz aqui no nosso programa, na TV DMTV, aqui sob o comando de Silva Neto. Aí, Neto, é o show. Os apoios aí prontinho. Vamos ver toda a galera que está com a gente. E o seu espaço está aqui reservadinho. É só entrar em contato no nosso telefone. E tem um especialista em publicidade para ele visitar aí, para mostrar todos os planos. 999091744 é o nosso contato. Tu colocou todas as... Aí, colocou todas os nossos... Naldo Mendes, aí a pergunta, vou recordar para você. O IPM, ele recebe todo mês, acredito, até uma pergunta se é assim, dos contribuintes, dos funcionários públicos. Não é assim? Como é que funciona? E como é que zera um caixa desse? Primeiro é importante compreender, Reginaldo, que na arrecadação, se você observar esse documento que foi postado aí pela produção, nós tivemos aí uma arrecadação específica e também tivemos as despesas que são executadas. Só que antes disso tinha um saldo caixa. E o que estamos constatando é que a arrecadação ela não está, em alguns momentos, nem cobrindo as despesas. Tem aí uma possibilidade de irregularidade, pode estar acontecendo aí possíveis apropriações indevidas, pode estar sendo aí, tendo aí, não está sendo retido, mas não está sendo repassado para o caixa saldo. O que está acontecendo é que nós constatamos que a arrecadação versus a despesa executada, nós percebemos que também há um descumprimento da lei de responsabilidade fiscal. Tem aí os relatórios, resumo de execução orçamentária, revelando essa perspectiva. E o caixa saldo só é constatado a sua quebradeira, porque antes do Vitor Valim começar a sua gestão, ele já tinha mais de 128 milhões nesse caixa saldo. E o que aconteceu na prática foi que a arrecadação começa a ter aí uma série de indícios de irregularidades, porque não está conseguindo cobrir em alguns meses, em alguns períodos, a execução, ou seja, estão executando acima do que estão arrecadando em determinado cenário ali no plano previdenciário e no plano financeiro. E isso é grave, porque descumpre aí a lei de finanças públicas, porque descumpre aí a lei de responsabilidade fiscal. Agora, a causa maior não tem transparência e o modelo de gestão do Vitor Valim, que não fez a adesão para o pró-gestão, que seria a primeira trilha para solucionar essa questão aí, dessa quebradeira do caixa saldo do IPMC de Caucaia. Era a adesão para o pró-gestão e não querer vender terreno. Nós discordamos aí do prefeito Vitor Valim, quando ele faz essa escolha. É uma escolha totalmente precipitada, sem uma auditoria devida, sem apresentar quem foi que roubou, como ele afirmou dia 2 de fevereiro de 2023, aqui na Câmara Municipal. E o mais grave é que tem prestação de conta mensal que vai para a mesa diretora da Câmara Municipal e até o presente momento temos a mesa diretora num silêncio ensurdecedor, Reginaldo Silveira. Enfim, mas é importante que a sociedade possa compreender que é necessário que o programa Política em Destaque possa estar convocando aí esses cidadãos que foram citados.
né? Tanto a mesa diretora da Câmara, da presidência aí do doutor Danilo Menezes, a presidência lá da Comissão Permanente de Saúde, Assistência Social e Previdência do Sávio Nascimento, da Germana Salles, relatora, do Lourão, e também da Enedina Soares. Ela tem uma grande importância nesse momento, é uma mulher, eu vejo que é uma mulher preparada, é uma mulher que já foi aí, comandou a FETANS, Federação, tem uma boa relação aí, tem um trabalho muito importante junto à sociedade do movimento sindical, e eu vejo que é um grande momento para que possamos aí aguardar como é que eles irão se comportar, antes até de podermos aí oficializar esses procedimentos do Poder Judiciário e Ministério Público. Reginaldo Silveira. Muito bem. Olha, a gente sempre deixa bem claro que todos que são citados, eu já falei bastante aqui, quero acrescentar que se não puder vir ao nosso programa, nós podemos ir até a pessoa que foi citada. No caso, esses nomes que você falou, a Germana, todo o pessoal da comissão, a Enedina, né, o próprio responsável do IPM e o contador responsável do IPM, para explicar o que aconteceu com esse dinheiro que era para estar e com esse rombo que você já vem falando há muito tempo. Seria interessante ter uma pessoa para explicar para a sociedade, principalmente para os funcionários públicos que estão assustados. Muitos entraram em contato com a nossa redação, preocupados com a sua aposentadoria. E o que é que você pode falar com relação a isso para acalmar esse pessoal, Naldo Mendes, com relação à aposentadoria? Olha o que é que vai acontecer. Como está o saldo, o caixa-saldo está quebrado, o prefeito é obrigado a puxar do orçamento, tirar de outras pastas, dinheiro para cumprir, porque o servidor, os aposentados e pensionistas, eles têm a segurança perene orçamentária. Agora, vai prejudicar a sociedade, porque vai faltar dinheiro para as outras demandas. Tem a obrigação de cumprir com os aposentados e pensionistas, mas vai prejudicar as outras pastas, que vai puxar o dinheiro de outras demandas da sociedade. Agora, é essencial que possamos lembrar que este cenário se estabeleceu porque também tivemos, no pleito passado, uma audiência pública na Câmara, onde nós temos a Rede Cidadania Brasil, participamos, inclusive o Reginaldo Silveira, você também estava lá. Sim. Onde tivemos a Câmara Municipal, quem fez o requerimento dessa audiência pública foi o vereador Messil Gonçalves, que agora na pauta está calado, silêncio ensurdecedor, e lá eles afirmaram que estava tudo bem, que não tinha rombo, que não era verdade, que a Rede da Cidadania Brasil, o Naldo Mendes estava precipitado, e o que eles fizeram lá foi omitir a realidade que estava estabelecida no IPMC de Caucaia. Ou seja, eles mentiram descaradamente para a sociedade caucaiense. Isto eu digo e comprovo que eles mentiram. Mentiram e produziram atos com indício de omissão e prevaricação. Olha, é importante a gente lembrar, Naldo Mendes, que o nosso programa, que já acompanha a Câmara há bastante tempo, em outras emissoras, transmissão ao vivo, e sempre demos voz tanto à situação quanto à oposição, e inclusive isso gerou até algumas vezes algumas polêmicas, né, porque teve várias situações que nós demos voz, e é preciso que a nossa sociedade tenha informação dos dois lados. E eu vejo que as campanhas educativas da cidade de Caucaia deixam a desejar. Inclusive, a própria divulgação com relação aos veículos e à imprensa de Caucaia, hoje não tem o suporte, né, que já teve há alguns anos. E deixa a desejar na informação, porque todos precisam de condição para poder fazer o seu trabalho. Eu vejo que a publicidade, apesar de ser divulgado, que gastou muito dinheiro com a divulgação, com a mídia, mas que a gente sabe que a mídia,
a mídia oficial de Caucaia não tem esse suporte, ou seja, esse dinheiro não está sendo gasto com a mídia e com a imprensa oficial de Caucaia. Isso é bom a gente esclarecer. E a pessoa responsável dessa parte na prefeitura tem espaço aqui para que possa prestar conta e falar como é que está sendo. Eu estou sabendo que agências de fora é que estão trabalhando esse dinheiro e o município fica sem essa verba para circular no próprio município. Então, tem que levar em consideração isso. Ou seja, tem uma falha de informação, tem uma falha de campanhas educativas que deve ser reparada, Naldo Mendes. É importante, Reginaldo, deixar claro uma coisa. Quem deveria vir explicar, voltando para a pauta, essa questão da dívida de curto, médio e longo prazo, deveria ser o contador. Até porque é registrado lá no passivo atuarial, lá no passivo não circulante, o cenário do passivo atuarial. Estão colocando o atuário para trazer essa pauta, onde o atuário, a competência dele é só para falar do passivo atuarial. Na hora de registrar a dívida de curto, médio e longo prazo, que é o rombo, bolha, é o colega contador. Agora, estão colocando o atuário, que tem um queixo maior, que é queixo de jacaré, e fica no enrolation, porque ele não tem competência de dizer que é rombo, bolha. Ele só pode dizer que é passivo atuarial. Ele pode dizer que é uma dívida para pagar. Nós, contadores, é que temos a autoridade, a competência de dizer que é rombo, bolha, porque tem que ser registrado lá no passivo não circulante, lá no item, no balanço patrimonial. E eu ainda tenho até que observar, eu vou avaliar, se não foi omitido lá do cenário do passivo não circulante, da prestação de conta de governo e de gestão do IPMC e do prefeito Vitor Valim. A gente vai dar essa averiguada. É importante que você possa... Naldo Mendes, só para a gente encerrar essa pauta, o nosso tempo já está se encerrando. Só para que a gente possa ver, você mandou um documento, eu queria até que a produção botasse, quanto o caixa está zerado. Quanto teria que ter o caixa hoje? Você tem essa informação? Sim, era para estar os 128 milhões, durante 2 anos, no mínimo, nós tínhamos que estar aí no mínimo com 200 milhões de caixa, 250 milhões de caixa, 300 milhões de caixa, e não o caixa quebrado. O cara pegou com 128 milhões. Como é que o cara consegue quebrar 128 milhões? Como é que ele consegue fazer isso? Isso a gente precisa saber. Tem que ter um motivo, né, Naldo Mendes? Tem uma causa. E essa causa tem uma perspectiva de indício de ilegalidades. Tem indício. Aí tem uma possibilidade aí de ilegalidades, fraude, corrupção, esquemas, enfim... Tem essa possibilidade. Muito bem. Olha, Naldo Mendes, é importante que a gente traga essa boa informação. Infelizmente, não é uma boa informação a nível de notícia, que a gente não gosta de dar. É uma notícia que assusta algumas pessoas. Por isso que nossa redação recebeu tantas telefonemas querendo saber. Eu pedi para que assistisse o programa para que ficasse bem claro. O que é que a gente pode falar mais, Naldo, para que possa que as pessoas fiquem conscientes do que realmente está acontecendo no IPM de Caucaia? Bem, o que precisamos fazer é cobrar. Está na hora do sindicato dos servidores se manifestar, não tem mais condição, nós estamos aí o Sindicato dos Servidores, espectador também nessa pauta. Essa pauta precisa ser, a federação precisa entrar em cena, nós precisamos ter aí ações mais efetivas da vereadora Enedina Soares, porque ela é uma mulher que tem tido um protagonismo importante nessa pauta como movimento sindical. Nós precisamos ter essa realidade estabelecida. É necessário que o Sindicato do Servidor possa se manifestar. É necessário que a Comissão de Saúde, Assistência Social e Previdência possam se manifestar. O cenário é grave, é uma insegurança previdenciária que vai trazer uma série de consequências para o equilíbrio econômico e financeiro do município de Caucaia.
tem aí indícios de fraude e corrupção, tem uma grande possibilidade de termos aí uma quadrilha que se estabeleceu dentro do IPMC de Caucaia, porque 128 bilhões não são 128 reais. Há uma grande possibilidade de um esquema fraudulento dentro do IPMC. Então é necessário que tenha aí, a manifestação do Ministério Público, é necessário que possamos aí ir para cima da pauta. Muito bem, Naldo Mendes, olha, 2 programas que nós dedicamos a essa pauta, uma pauta que foi uma denúncia grave da Rede da Cidadania e que o Naldo Mendes, diretor da Rede da Cidadania, falou agora um assunto bem sério, que tem que ser cobrado, e tem que ser cobrado com quem é responsável sobre essa fiscalização. O Naldo Mendes esclareceu sobre isso aí, trouxe toda a documentação, e aqui no nosso programa fica aberto o espaço a todos que estão na pauta, a todos que foram citados, que queiram se expressar, que queiram se explicar, que queiram trazer a sua versão e que tragam uma boa notícia, Naldo. Onde é que está esse dinheiro? Ou isso foi uma prestação de conta? Enfim, a gente precisa saber o que realmente está acontecendo dentro do que eles foram citados aqui, né? A Rede da Cidadania trouxe documentação, provou o que está acontecendo, vem alertando há muitos anos com relação ao IPM, e fica aí o espaço para que a sociedade, os funcionários públicos, seja informado com a devida precisão do departamento que é responsável, no caso, o IPM. Não é isso, Naldo Mendes? É verdade, Reginaldo Silveira. Eu só tenho a agradecer a oportunidade do programa Política em Destaque, abraçar todos que fazem aí a TV DM, e estamos aqui à disposição para uma próxima oportunidade para participarmos aqui do programa Política em Destaque. Desde já um abraço grande a todos e vamos que vamos. Muito bem, Naldo Mendes, a gente aqui agradece à Rede da Cidadania a deixar em seu nome, você sempre solícito, sempre atendendo a nossa equipe, sempre trazendo a informação com documentos e com precisão, e como sempre você faz, você é um profissional da área, a gente sempre agradece aí a sua participação. Olha, o programa de hoje vai ficando por aqui, com a promessa cumprida, dever cumprido do que a gente prometeu no último programa, e no próximo programa tem muito mais, desejando a todos um final de semana, e lembrando que temos o apoio da Agência Venda Mais, Jornal Informe Ceará, Geladão da Tabuba, lá com o Lourão da Tabuba, e também o site Cidade Brasil Turismo, com Carlos Regis, e Tecnolink Telecom com Marlon. A gente vai ficando por aqui, já desejando um excelente final de semana e uma boa semana. Até o próximo programa. Boa noite. Plantão Destaque Político. A apresentação, jornalista e radialista Reginaldo Silveira.